mandando essa pequena cartinha, lembrando, né, que haverá o ano que vem uma grande mobilização formativa com cursos, materiais didáticos, avaliações, para que todos nas escolas já se sintam informados e devidamente preparados para darem a sua importante contribuição a esse compromisso nacional. Então, com isso, eu quero aqui apenas apresentar a equipe, né, aqui na ponta esquerda a Câmara está se movimentando o Eduardo Granha, né, que vai dar várias informações, a professora Malu, que integra o corpo diretivo aqui da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, aqui ali na ponta esquerda a professora Lúcia Couto, coordenadora de ensino fundamental, né, aqui também dirigente da Secretaria de Educação Básica, a professora Clélia Amara, que é muito conhecida de vocês, porque há muitos anos tem mobilizado os municípios, conselhos de educação e participado muito ativamente de muitas ações do município, e o professor Rafael Mafra, que também vai dar muitas informações hoje para vocês. Eu quero dizer que vocês terão a oportunidade de estarem encaminhando para nós as suas perguntas a partir de agora, né, pelo e-mail. Depois, quem é que vai informar o e-mail que as pessoas podem mobilizar? E sempre lembrando que informações completas a respeito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações de apoio ao Pacto podem ser obtidas pelo site que já está no ar, o endereço do site é pacto.mec.gov.br. Então, ali você vai ter muitas informações que podem ser socializadas, podem ser difundidas, podem ser espalhadas para todas as escolas da sua rede. Então, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos na expectativa de receber as suas questões, os seus questionamentos, e nós voltaremos a falar. Nesse instante, eu passo a palavra para o professor Eduardo, né, que vai passar algumas informações a respeito do sistema que se abre, o CISPacto, que se abre agora na partir da sexta-feira, e com algumas orientações muito objetivas para que vocês possam participar. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou dar alguns informes gerais, inclusive sobre o CISPacto, mas antes eu queria comentar dois pontos que a gente tem recebido muitas perguntas referentes a eles. Primeiro é sobre a disponibilidade dessas webconferências, dessas videoconferências. Algumas pessoas têm tido dificuldade durante a webconferência de assistir por causa de velocidade da banda, enfim. Então, é importante dizer que todas as videoconferências estão sendo gravadas e elas estarão disponíveis, e já estão, as outras duas estão disponíveis no site do MEC. O endereço para acessar essas videoconferências gravadas, vocês entram na página do MEC, né, mec.gov.br. À direita tem um link para a SEB, Secretaria de Educação Básica, e clicando ali você já entra na página da SEB, onde tem uma aba escrito Web Conferências. Elas estão todas lá. A primeira e a segunda estão lá já, e essa terceira certamente estará, talvez ainda até o final dessa semana. A segunda foi publicada na sexta-feira. A gente acha que essa também será publicada na próxima sexta-feira. Um outro informe importante, e que também tem a ver com uma série de perguntas que a gente tem recebido, refere-se à questão do processo de adesão, né? A gente já tem, né, todos os 27 estados e 5.227 municípios já aderiram ao pacto, e 5.179 municípios aderiram às ações do pacto, né? Uma pergunta é, como que eu sei se a minha adesão foi concluída ou não? Se vocês entrarem no PAR, naquele caminho, né, do município, programas, e clicando no banner do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, vocês abrirão uma tela em que está aparecendo uma mensagem que o prazo para realizar a adesão já expirou, e caso o seu município deseje fazer adesão e obter informações, enviar mensagem para o e-mail do pacto. Se vocês estiverem vendo essa mensagem, é sinal que a adesão já foi concluída. E é fácil observar à direita dessa tela que a situação atual do processo está em pré-análise, o que significa que vocês conseguiram concluir a adesão com sucesso. Aproximadamente 129 municípios ainda estão em cadastramento.
esses municípios que ainda estão em cadastramento, ao entrar nesse banner do pacto, eles não verão essa mensagem. E à direita da tela também, estado atual estará em cadastramento. Esses precisam concluir a adesão. Eventualmente está faltando a indicação do coordenador, ou mesmo o último clique desse processo, que é concluir a adesão, que é uma função que aparece à direita da tela. Só lembrando que quem tem o perfil para concluir a adesão é o secretário municipal de educação. Então, só repetindo, quer dizer, para os municípios que querem conferir como é que está o processo de adesão, se concluiu, é entrar no PAR, na equipe municipal do PAR, ela entra no PAR, clica no banner do pacto e observa à direita se há, na situação atual, qual que é o estágio, qual que é o status que estiver lá. Se tiver pré-análise, é que a conclusão, a adesão está correta. Se tiver em cadastramento, é que ainda faltam alguns passos. Isso. O Eduardo vai informar apenas que não é o caso de vocês, porque quem está nos assistindo, supostamente todos já estão, já entraram, já fizeram a adesão. Mas apenas para vocês ajudem, quer dizer, municípios que por algum motivo não puderam, embora desejando, não fizeram a adesão ao pacto e às ações do pacto, até o próximo dia 20 essas adesões foram reabertas. Nós temos tido várias novas adesões daqueles que, por problemas técnicos, às vezes problemas de desinformação, não tiveram oportunidade de fazê-lo, poderão ainda fazer a adesão ao pacto e as ações do pacto, aqueles municípios que não fizeram. Todos os estados já fizeram, então, se você puder comunicar colegas aí das vizinhanças que não entraram ainda nesse processo, é importante que todo o Brasil participe. Então esse terceiro ponto da adesão, quer dizer, o prazo para esses municípios que não entraram no sistema em nenhum momento, não estão falando nem daqueles que estão em cadastramento e nem da grande maioria que já concluiu a adesão. Esses municípios que não entraram em nenhum momento, o prazo ainda está, o sistema ainda está aberto. Ao entrar, ele vai conseguir fazer aquele fluxo, aquele caminho que todos já fizeram de adesão ao pacto primeiro, depois adesão às ações do pacto e depois indicação dos coordenadores. E esse prazo, ele se encerra agora no dia 20 de outubro. Então, em relação à adesão, acho que são essas informações que têm surgido mais nas perguntas. Bom, sobre o CISPacto. O CISPacto será o grande sistema de gestão e de monitoramento das ações do pacto. Ele será um sistema que será utilizado pelas secretarias, pelo próprio Ministério da Educação, pelos coordenadores, pelas universidades, enfim, pelos orientadores de estudo. Será um sistema muito abrangente e que vai tentar dar conta do monitoramento de todo o processo de formação, de chegada de materiais, também de avaliação. Não é um sistema de avaliação, mas o registro dessa atividade concluída ou não concluída, em andamento, será feito nesse sistema. E a gente inaugura o CISPacto agora ao final dessa semana, quando ele será aberto para vocês, coordenadores, e também para as secretarias, para fazer duas coisas basicamente. As secretarias terão agora, a partir de sexta-feira, a oportunidade no CISPacto de fazer a substituição do coordenador. Uma pergunta muito recorrente também é como fazer essa alteração. Então, nesse momento agora, de sexta-feira, quando o sistema for aberto, a secretaria terá a oportunidade de, eventualmente, alterar e, o que a maioria, porque a gente imagina, confirmar a permanência do coordenador. Tá? Então, na sexta-feira haverá uma função, a secretaria será orientada a utilizar esse sistema, então, para confirmar ou alterar esse coordenador. A segunda funcionalidade importante que vai ser aberta, então, agora nessa sexta-feira, com o CISPacto, é a indicação dos orientadores de estudo. Então, o coordenador, vocês, receberão, são todos já pré-cadastrados no CIMEC, no CISPacto,
e vocês então entrarão nesse sistema. Eu vou falar um pouco brevemente como é que vai ser, porque a gente vai mandar um comunicado e um manual para vocês antes da abertura, não se preocupem com isso. Haverá também um prazo que a gente considera suficiente para que essas indicações sejam feitas. Mas o sistema vai abrir na sexta-feira, vocês entrarão lá com o CPF, né, entrarão no CIMEC com o CPF e com uma senha padrão e alterarão sua senha dentro do sistema e farão duas coisas no sistema. Uma, atualizar os seus dados cadastrais. Né? Então, quer dizer, vamos lembrar, os dados de vocês foram colocados no momento da adesão no PAR pela secretaria. Né? E-mail, enfim, alguns outros dados, formação, esses dados foram lançados pela equipe da secretaria. Esse momento agora é o momento de corrigir esses dados, se eventualmente houver algum problema. Então, vocês vão trocar o e-mail, se eventualmente o e-mail tiver com algum problema, vão alterar os dados da formação de vocês, né, o nível de formação, de escolaridade, enfim, e vão complementar dados que serão absolutamente necessários para o prosseguimento do processo, que são endereço, dados bancários, incluindo a agência bancária, enfim, coisas que estão relacionadas ao futuro pagamento das bolsas. Então, nesse momento agora, uma primeira função importante que os coordenadores terão que fazer é atualizar e complementar esses dados do coordenador, esses dados cadastrais. A segunda função, a segunda atribuição, tarefa que vocês terão nesse momento, é a tarefa de indicar os orientadores de estudo. Então, nesse momento e até o dia 16 de novembro, então, entre o período compreendido no final dessa semana, 19 de outubro, até 16 de novembro, é o tempo que vocês terão para indicar os orientadores de estudo nesse sistema. O sistema ele já fará algumas coisas para vocês. Na indicação, ele já calculará, ele já trará para vocês o cálculo do número de orientadores de estudo que deverão ser indicados. Como que está sendo feito isso? Está sendo baseado naquele número que a gente já falou algumas vezes e que estão nos documentos, que há uma relação de 25 professores alfabetizadores para cada orientador de estudo. O sistema está fazendo, adotou um procedimento de utilizar o número de turmas de alfabetização, tá certo? Como se fosse o número de professores. Haverá, claro, alguns desvios, mas esses desvios, né, o caso de um professor ter mais de uma turma, ou de uma turma ter dois professores, então a gente sabe que pode haver alguns pequenos desvios, mas nós estamos utilizando o número de turmas de alfabetização constantes do censo 2012, dividindo isso por 25, então dando o número de orientadores de estudos que deverão ser indicados por vocês. Além da pré-fixação desse número de orientadores que serão indicados, é importante dizer que o sistema também já mostrará para vocês os tutores do proletramento que constam na nossa base de dados do sistema de gestão de bolsas. Então, como nós somos responsáveis aqui pelo proletramento, a gente tem já uma relação, uma base de dados dos tutores. Então, o sistema estará sugerindo esses nomes e vocês deverão confirmar ou não eventual a disponibilidade deles. Enfim, a Malu, a professora Maria Luísa, vai falar um pouco sobre esse perfil, sobre essas condições de escolha. E o sistema, então, ele passa por 3 fases que não são necessariamente sequenciais. Vocês podem pular uma fase e passar, enfim, para a segunda. Elas estão